Oi, pessoal! Deem uma olhada nessa questão 34 da parte de física da última prova da IAM. Um garoto nota que o prédio ao lado de sua casa projeta uma sombra de 17,5 metros na calçada, enquanto sua própria sombra projetada mede 70 centímetros. Usando os conhecimentos de óptica geométrica, ele descobre que o prédio mede 40 metros. Assim, qual é a altura do garoto em metros? Então, gente, o que está acontecendo? Essa é uma clássica questão na qual você já adianta logo que a gente vai ter que fazer uma semelhança de triângulos, uma questão de óptica geométrica muito comum da gente fazer esse tipo de raciocínio. Então, se você já sabe, é bom para relembrar, e se você não sabe, é bom para aprender. Vamos desenhar a situação. Ele fala que tem um garoto, então eu vou desenhar aqui um garoto. Não sei desenhar muito bem, não, vou fazer de pauzinho mesmo. Tem um garoto, e aí ele percebeu que o prédio ao lado de sua casa projeta uma sombra de um certo tamanho. Então, eu vou considerar que esse garoto aqui está na casa dele, eu não vou desenhar a casa para não ficar muito poluído, mas ele percebe que existe um prédio, né? O prédio do lado da casa dele, vou desenhar aqui algumas janelas, projeta uma sombra com um certo tamanho, né? A sombra, o tamanho, né? O comprimento da sombra é 17,5 metros. Então, esse prédio aqui grandão, ele vai, né? O sol vai fazer com que uma sombra seja projetada. E essa projeção mede 17,5 metros. Beleza. Aí ele falou enquanto sua própria sombra, né, projetada, mede 70 centímetros. Gente, toma cuidado, tá? Porque 17,5 está em metros, 40 está em metros, então vamos passar 70 centímetros para metro também, tá bom? Então, como a gente sabe que 100 centímetros é 1 metro, ó, 100 centímetros, a gente sabe que é 1 metro. Então, 70 centímetros vão ser quantos metros? Vou chamar de x metros. Multiplica cruzado, fica 70 vezes 1 é igual a 100 vezes x. Corta, corta. Você encontra x é igual a 7 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,7, beleza? Tem que saber transformar. 0,7 metros, mas voltando, né? O que é 0,7 metros? 0,7 metros é a sombra do garoto. O garoto vai gerar uma sombra de 0,7 metros, beleza? Aí ele falou, usando os conhecimentos de óptica geométrica, ele descobre que o prédio mede 40 metros, ou seja, o tamanho do prédio aqui, ó, a altura do prédio é 40 metros. Já está em metro, então não tem problema. E aí ele quer saber qual é a altura do garoto. A altura do garoto eu vou chamar de Hzinho, tá bom? H. E aí, o que a gente pode fazer, gente? Você percebe que a gente tem dois triângulos, olha, esse triângulo aqui pequenininho e um triângulo grandão. Então, a gente pode fazer semelhanças. Olha como é que vai ficar. A basezinha, né, está para a base zona, ou seja, a base do triângulo pequeno está para a base do triângulo grande. Então, vou escrever isso aqui, ó. 0,7 está para 17,5. Assim como a altura do triângulo pequeno, se você começou com a do pequeno, tipo assim, vamos supor, quando você começa pela propriedade em cima do pequeno, depois você tem que começar pela do pequeno também. Então, não faria sentido eu colocar assim, por exemplo, ó, 40 está para H. Não. Se eu comecei pela basezinha, eu vou começar pela alturinha. Então, basezinha está para a basezona, assim como a alturinha está para a alturona. Beleza? Não sei se vocês costumam pensar assim, mas isso me ajuda. Então, vai ficar H está para 40. Aí, o H, eu vou passar o 40 para o outro lado, vai ficar 40 vezes 0,7 dividido por 17,5. Resolvendo essa continha, você encontra exatamente 1,6 metros. E aí, a gente consegue achar isso na letra C. Espero que tenha dado para entender. Essa é uma clássica questão. Se não entendeu, assiste de novo, deixe aí o seu comentário, seu like e bons estudos. Beijo, pessoal!